Olá, eu sou André Oliveira, professor e pesquisador no Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG, e sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia. Hoje, nós vamos estudar a estrutura geral do trato gastrointestinal, e essa é uma aula muito importante para que a gente possa entender a fisiologia do sistema digestório. Por que eu acho isso? Porque a fisiologia desse sistema está diretamente relacionada com o local onde o alimento se encontra e as relações do alimento, dos nutrientes, com os componentes desses órgãos. Obviamente que as inter-relações entre esses componentes também é fundamental para que a gente possa entender os processos fisiológicos associados ao sistema digestório. Então, essa é uma aula, como eu disse, fundamental para que a gente possa entender a estrutura e facilitar o nosso entendimento sobre a fisiologia do sistema digestório, tá bom? Bom, o sistema digestório, de maneira geral, ele é formado pela cavidade oral, pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, pâncreas, fígado, vesícula biliar. Esses são os órgãos classicamente associados, ou as regiões classicamente associadas ao sistema digestório. E a gente pode dividir ou subdividir esses componentes em regiões, em áreas específicas. Então nós temos, obviamente, a região ou a área da cavidade oral, que não é um órgão só, são vários órgãos que compõem essa região. Nós temos a faringe, que faz parte da cavidade oral, mas é parte do tubo digestivo, então ela está aí nessa divisão entre essas regiões, entre essas áreas. Depois da faringe nós encontramos o esôfago, o estômago, intestino delgado e intestino grosso, que em conjunto formam o que a gente chama de tubo digestivo. E nós encontramos também o pâncreas, fígado e a vesícula biliar, que são órgãos anexos ou acessórios ao sistema digestório. E o que nós vamos fazer nessa aula daqui para frente é estudar com mais detalhe cada uma dessas regiões, começando, obviamente, pela cavidade oral, seguindo basicamente o caminho que o alimento faz no sistema digestório. Tá? Então, a cavidade oral ela é formada pelos lábios, por essa região, que se a gente passar a língua aqui no teto da boca, o céu da boca, que ele é composto pelo palato duro, essa região mais dura, e o palato mole, obviamente, a região posterior mais mole. Nós encontramos a úvula, também temos, obviamente, os dentes, as tonsilas, que são órgãos do sistema linfóide associados à cavidade oral, extremamente importante para a imunologia dessa região e do sistema digestório como um todo. A língua, que é um órgão muito importante, nós vamos dar com mais detalhe daqui a pouco, tá? E lá na região posterior, já como eu disse, na divisão ali entre cavidade oral e tubo digestivo, nós encontramos a faringe, certo? Bom, como eu disse, a língua é um órgão extremamente importante para a fisiologia gastrointestinal e nós vamos estudar ela com um pouquinho mais de detalhes, tá? Nesse momento. Ela é composta por ter um tecido muscular, a língua é um músculo, e na face dorsal da língua nós encontramos diversos tipos de papila, sendo que a gente divide essas papilas em três tipos: as papilas filiformes, fungiformes e as circunvaladas. Dentre essas papilas, as filiformes são as mais frequentes e elas são queratinizadas. O epitélio é o epitélio estratificado, que tem mais de uma camada, pavimentoso, porque essa última camada tem um núcleo achatadinho, que recebe o nome de pavimentoso. Então ela é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, o das papilas filiformes. E porque essas papilas são muito frequentes na língua, a gente generaliza que o epitélio lingual é um epitélio do tipo estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tá? Tanto é verdade que se você for na frente do espelho, colocar a língua para fora e analisar essa região, você vai ver essa parte mais esbranquiçada, mais áspera, é justamente a região das papilas filiformes, que, como eu disse, constitui a maioria dessas papilas linguais. Tá? Nós temos também as papilas fungiformes, que não são queratinizadas, que o epitélio é do tipo estratificado, pavimentoso, não queratinizado.
Essas papilas têm botões gustativos, mas o fato delas não serem queratinizadas, se você for no espelho de novo, botar a língua para fora, você vai ver uns pontinhos vermelhos, tá? É a região onde você encontra essas línguas, essas papilas linguais do tipo fungiforme. E as papilas circunvaladas, que estão aí nessa região do V lingual, que você está vendo mais na parte posterior da língua, né, na raiz da língua, no quadradinho ali está chamando atenção para essa área. E essas papilas circunvaladas, elas são caracterizadas pela presença de um anel, né, uma vala em torno da papila. E elas são riquíssimas em botões gustativos e também é onde a secreção das glândulas linguais de von Ebner liberam o seu produto de secreção. Nós vamos estudar a função dessas glândulas mais para frente em aulas futuras, certo? Bom, de maneira geral, a língua ela está envolvida com a movimentação do alimento e essa função é principalmente conferida pelas papilas filiformes, porque elas são queratinizadas, elas são como uma ponteira mesmo, e elas realizam esse atrito com o alimento, movimentando o alimento aí na cavidade oral, certo? É óbvio que a língua tem um papel importantíssimo na gustação, porque ela é riquíssima, né, em botões gustativos, aí as papilas fungiformes, mas principalmente as circunvaladas, e está associada com a deglutição. A língua ela inicia esse processo de deglutição que nós também vamos estudar na próxima aula, tá bom? Bom, a cavidade oral ela também recebe a secreção de outras glândulas, das glândulas salivares, né? E são três as glândulas salivares ditas glândulas salivares maiores. A maior delas ou são as glândulas parótidas, que apesar de serem maiores, elas não contribuem tanto assim para a saliva de uma maneira geral, né? Elas produzem só 30%, só 30% da saliva. A secreção é serosa, tá? Rica em enzimas, por exemplo, a amilase salivar, que você também pode encontrar com o nome de pitialina, e eletrólitos, né? Principalmente bicarbonato. Bom, além das glândulas parótidas, que você está vendo aí os ácidos dela e no centro essas células mais clarinhas, né, mais prismáticas, são os ductos da glândula que levam essa secreção até a cavidade oral. Além das glândulas parótidas, nós encontramos as glândulas sublinguais, né, que produzem 5% da saliva, uma secreção mucosa, então tem um aspecto viscoso, né, e alguns trabalhos dizem que essas glândulas são ricas em anticorpos, o que também pode ter, obviamente, uma função de defesa importante para a cavidade oral, né? Você está vendo aí na a maioria da imagem, né, os ácidos da glândula sublingual, ou das glândulas sublinguais, e no centro um ducto dessa glândula que também conduz o produto de secreção até a cavidade oral. Perceba que eu falei para vocês em glândula serosa e glândula mucosa. Qual que é a diferença entre essas glândulas? Isso é só preciosismo? Não, tá? Elas são diferentes tanto morfologicamente quanto fisiologicamente, funcionalmente. Beleza? Então, como é que você vai fazer para guardar isso? A glândula serosa, como a parótida, tem essa carinha que você está vendo aí na sua imagem à esquerda, né? O núcleo ele é basal, redondo, vesiculoso. Quando a gente fala núcleo vesiculoso, é um núcleo rico em eucromatina, aquela cromatina descondensada, acessível para a maquinaria de transcrição celular, né? Porque é uma célula que produz proteína, que é o produto principal da sua secreção, tá? Então, junto com essas características nucleares, as glândulas serosas também vão ter organelas que são importantes para essa síntese proteica elevada, como o mitocôndria, o retículo endoplasmático bastante desenvolvido, além dos grânulos de secreção abundantes, que dá esse aspecto granular aí para as células dos ácidos serosos, que são as proteínas armazenadas para a secreção da glândula, né? E como eu disse, a secreção, perdão, ela é principalmente proteica, principalmente aquosa, tá? Já as glândulas mucosas,
elas têm o ácido delas tem essa característica, o núcleo também é basal, mas aqui ele é pavimentoso, ele é mais achatado. Perceba como que o núcleo ele é bem corado pela hematoxilina, compara com o núcleo da glândula serosa, tá vendo? Por que que ele é mais corado? Porque aqui o núcleo tem mais regiões de heterocromatina, que é aquela cromatina mais condensada, que não está tão acessível assim para a maquinaria de transcrição. Por quê? Porque essa célula produz proteína, mas não tanto quanto as células dos ácidos de glândulas serosas, por exemplo, tá? E ela também reflete no organelo, pouca mitocôndria, o retículo endoplasmático rugoso é pouco desenvolvido. Você pode encontrar grânulos de secreção, olha, está vendo uns pontinhos no citoplasma dessas células, né? Mas a característica principal, além da morfologia nuclear, é a presença dessa imagem negativa no citoplasma das glândulas, porque isso aqui é uma característica do tipo de secreção, muito rica em carboidrato, por exemplo, tá? É que dá o aspecto mucoso para a característica mucosa, perdão, viscosa da secreção dessas glândulas, beleza? Então é assim que você diferencia a glândula serosa da glândula mucosa. E é muito importante saber isso, e quando a gente sabe, a gente não erra mais. Olha a próxima glândula aqui que eu deixei por último de propósito, né? Que é a glândula submandibular. Essa é uma glândula mista. Você consegue ver ácidos mucosos, ácidos serosos, mas apesar de ser uma glândula mista, ela a secreção dessa glândula é predominantemente serosa, tá? Rica em enzimas, como a amilase, né? Eletrólitos, proteínas de defesa, são proteínas bacteriolíticas e bacteriostáticas. Nós vamos estudar isso na aula de secreção salivar, não precisa ficar preocupado, que hoje é só mesmo para a gente entender a estrutura e a relação entre esses componentes do sistema digestório, beleza? Essas glândulas produzem, como eu disse, 60% da secreção salivar. Então a maior parte do volume da saliva vem das glândulas submandibulares. Mas em conjunto, olha só, 60% mais 30 mais 5 dá 95% da saliva vem das glândulas salivares maiores, tá? Mas de uma maneira geral, em conjunto, né, essas glândulas salivares maiores e as glândulas de von Ebner na língua, elas são importantes para a lubrificação e limpeza da cavidade oral, para umidificar o alimento, para ajudar na formação do bolo alimentar, assim como o processo de mastigação, nós vamos dar na próxima aula, né? Tem uma função de defesa, porque algumas dessas glândulas podem produzir anticorpos ou proteínas associadas à defesa, né, o controle da proliferação bacteriana, né? Também secretam enzimas que estão envolvidas com o início da digestão, pelo menos é isso que você vai encontrar na maior parte dos livros, na maior parte das aulas, né, de trato gastrointestinal, não está errado, e preferência alimentar, que é a minha interpretação da função predominante da secreção salivar. Nós vamos retomar essa discussão em aulas mais para frente sobre secreção salivar, tá? Mas veja bem, isso aqui não é uma questão de estar certo ou errado. É uma questão de interpretação, de leitura diferente dos dados, tá? Então eu vou fornecer esses elementos científicos para vocês na aula de secreção salivar, para que vocês possam formar os seus próprios argumentos baseados em ciência, tá bom? Para não ficar dependendo só da leitura do professor nesse sentido. Joia? Bom, caminhando, né, pelo nosso sistema digestório, nós encontramos o tubo digestivo, né? Vai desde aí da parte da orofaringe, mas principalmente aí do esôfago até o final do intestino grosso. A gente pode generalizar essa estrutura. Vai acontecer diferenças regionais, nós vamos estudar essas diferenças, mas a maior parte do tubo digestivo a estrutura pode ser generalizada, né? Então, do lúmen, que é a parte central, para fora, para a periferia, a gente pode falar em algumas camadas, né? A camada mucosa, a submucosa, muscular e serosa ou adventícia, vai depender aí se o órgão é ou não revestido por peritônio, tá? Bom, esse esqueminha é um esqueminha muito bonito, mas eu sou uma pessoa mais simples, tá? Eu gosto do negócio mais 2D, mais fácil de entender. Então eu vou colocar aqui uma
imagem, e você está vendo aí uma seta que eu coloquei com o número 1. Essa região é a região da mucosa, e ela é composta pelo epitélio, pela lâmina própria e pela camada muscular, uma muscular da mucosa, que é uma camada fina que delimita a mucosa e a submucosa. A submucosa ela é uma camada caracterizada por tecido conjuntivo, tá? Pela presença de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, células associadas ao tecido conjuntivo do sistema imune, mas nós também temos células do sistema nervoso, né? Neurônios. E esses neurônios são muito abundantes, formando um plexo que a gente chama de plexo submucoso, que você também vai encontrar com o nome de plexo de Meissner. Eu não gosto muito desse nome, porque se você esquece qual que é esse plexo de Meissner, você se confunde todo. Mas se você lembrar, guardar o plexo submucoso, o nome já diz que ele é um plexo nervoso que se encontra na região submucosa, né? A associação aqui ela é diretíssima e eu recomendo a utilização dessa nomenclatura, tá certo? Bom, abaixo da camada mucosa, que é essa azulzinha pelo número 2 que eu falei para vocês, aqui, gente, desculpa, é uma coloração de tricrômico de Masson, tá? Então o tecido conjuntivo, ele fica azul, beleza? Abaixo da camada submucosa, a gente tem a terceira região, que é a camada muscular. E essa camada muscular, ela tem pelo menos duas subcamadas, né? A camada muscular interna, que é circular, e a camada muscular externa, que é uma camada longitudinal. Entre essas duas camadas, nós encontramos um outro plexo nervoso, muito importante para a fisiologia do trato gastrointestinal, que é o plexo mioentérico, também chamado de plexo de Auerbach. Eu prefiro o nome plexo mioentérico porque mio é o prefixo de músculo, né? Então fica fácil de você entender que esse plexo é o plexo associado à camada muscular do tubo digestivo, tá certo? E finalmente, revestindo o tubo digestivo, nós podemos ter a camada serosa, que é a camada de revestimento peritoneal, né? E a camada adventícia, que é a camada de tecido conjuntivo, se o órgão não for revestido pelo peritônio, tá certo? Bom, cada uma dessas camadas tem as funções e funções muito importantes para a fisiologia do sistema digestório. Por exemplo, a região da mucosa ela é muito importante porque ela tem as células secretoras, tanto a secreção exócrina, que vai para a luz do tubo digestivo, quanto endócrina, que cai na circulação, perdão, né, no sistema circulatório, tá? Hormônios, por exemplo. Nós temos as células absortivas, né, que vão absorver o nutriente, estão envolvidos então na digestão, na absorção. Temos células de defesa, importantíssimas aqui para o sistema imunológico, para a imunologia do tubo digestivo. E é uma região, do ponto de vista da histologia, importante para você diagnosticar corretamente qual é o órgão que você está analisando, tá? Bom, nós temos a camada submucosa que é importante porque ela tem um componente abundante de sistema nervoso, formando esses plexos, o plexo submucoso, que tem associado a ele nervos do sistema nervoso intrínseco e extrínseco. Isso nós vamos estudar daqui a pouquinho, qual que é essa divisão entre esses circuitos. Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, célula de defesa, também importante para o diagnóstico de órgãos, nós vamos ver isso quando a gente for estudando cada um dos segmentos do tubo digestivo. Nós temos a camada muscular, que é uma musculatura lisa, muito desenvolvida, importantíssima para a motilidade do trato gastrointestinal, presença também de componentes do sistema nervoso, como o plexo mioentérico, né, tanto intrínseco e extrínseco, célula de defesa, enfim. Então, todas essas regiões são extremamente importantes. E temos também a camada serosa e adventícia, que ela tem uma importância fundamental e às vezes a gente negligencia isso, né? O peritônio, o revestimento peritoneal, ele é um revestimento importante para facilitar o deslizamento dessas estruturas e garantir essa função de motilidade. Mas não só isso, tá? Vários trabalhos têm mostrado que essa camada serosa, essa cápsula serosa de revestimento, ela é muito importante do ponto de vista imunológico. Eu vou deixar uma descrição
na descrição desse vídeo um link para um artigo que eu tive a oportunidade de colaborar com esse trabalho, que mostra exatamente o papel complexo do ponto de vista imunológico desse revestimento, dessa cápsula serosa, dessa cápsula peritoneal. Tá? É no fígado, mas serve para você entender a importância disso no tubo digestivo também. Beleza? E a camada adventícia, ela confere resistência mesmo para algumas regiões do tubo digestivo. Tá? E tem um papel, como eu disse, importante na imunologia de alguns órgãos. Link na descrição, recomendo a leitura para quem for curioso. Tá? É claro que não basta a gente entender só a estrutura do ponto de vista histológico e de componentes. Nós temos que entender a relação entre esses componentes, porque o segredo da fisiologia vai estar aí. Tá? Então vamos pegar com calma essas camadas aqui e tentar dissecar o funcionamento delas. Tá? Então eu fiz um esquema, não é um esquema bonitinho, mas eu acho que ele é didaticamente adequado para esse momento. Então aqui você está vendo o revestimento, né, do tubo digestivo, as células epiteliais. Deixei marcado o lumen ali só como referência, né? E aí a gente tem alguns tipos de células. Então, as células de revestimento, em laranja, essas células enteroendócrinas ou neuroendócrinas, em roxo, né? E alguns componentes, e eu deixei explícito aqui o sistema nervoso, que é o que nós vamos dar primeiro. Então, as informações vindas do lumen, do tecido conjuntivo, né, são percebidas por exemplo, componente, conteúdo luminal ou a distensão do tubo digestivo são percebidos pelos neurônios sensoriais. E esses neurônios sensoriais enviam essa informação para os neurônios dos plexos submucoso e do plexo mioentérico. Esses plexos, por sua vez, mandam respostas efetoras, né, motoras, para a camada mucosa, por exemplo, do tubo digestivo. E é óbvio que esses plexos comunicam entre si. Então, esse é o circuito que a gente chama de circuito de sistema nervoso entérico, né, ou intrínseco, porque isso aqui é associado ao tubo digestivo. Se você isolar o tubo digestivo, esse circuito ele é capaz de perceber estímulos, processar e responder a esses estímulos, independentemente do sistema nervoso central. Tá? Então é por isso que é o sistema nervoso entérico associado ao tubo digestivo. Em alguns livros você pode encontrar isso aqui como um circuito curto ou de alça curta, né? Porque ele não vai para o sistema nervoso central, pelo menos nesse nível que nós estudamos aqui agora. Mas obviamente que essas respostas, essas percepções, essas vias aferentes sensoriais que percebem os estímulos, podem chegar até o sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central esses estímulos são processados e voltam no formato de uma resposta que vai ser efetivada, que é a via eferente ou a via motora, mas de origem central. E aqui nós podemos falar do sistema nervoso extrínseco, né? Porque ele é fora, ele tem a origem fora do tubo digestivo, tá? E também faz essa relação complexo mioentérico, complexo submucoso com a mucosa. Então a gente tem aí um nível hierárquico muito interessante de uma regulação muito complexa e muito fina das funções associadas ao sistema digestório. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Bom, mas antes de chegar nessa importância, vamos dar uma característica para esse sistema nervoso extrínseco. Ele pode ser de dois tipos, né? Do tipo simpático, quando o neurotransmissor é a noradrenalina, e na fisiologia do sistema digestório, esse sistema nervoso ele é geralmente inibitório. Então, ele inibe motilidade, inibe a secreção, tá? Geralmente inibitório. E o segundo tipo é o parasimpático. Eu fiquei aqui na frente da legenda, vocês me desculpem,
mas quando o neurotransmissor é a acetilcolina. Né? Tem outros neurotransmissores também, mas é principalmente a acetilcolina. Geralmente, esse sistema nervoso parasimpático, sistema nervoso autônomo parasimpático, ele no tubo digestivo, ele é excitatório. Então ele vai estimular a motilidade, ele vai estimular a secreção, ele vai estimular tudo que você pode imaginar, basicamente, tá? Predominantemente excitatório, tá bom? Bom, então é a presença de células associadas ao sistema nervoso, né, é tão grande, mas tão grande no tubo digestivo que a gente fala do cérebro gastrointestinal. Esses plexos são extremamente desenvolvidos. E, gente, fora do sistema nervoso central, o sistema digestório é onde você encontra maior população, maior prevalência, maior proporção de células do sistema nervoso do que qualquer outro sistema fisiológico. Então, assim, a próxima vez que a pessoa estiver falando assim, você só fala M, né, bom, porque assim, fora do cérebro é o melhor lugar que você pode processar algum tipo de informação pelo número de neurônios. Então, a piadinha infame para você lembrar isso. Justamente, juntamente com esse cérebro gastrointestinal, que é o sistema nervoso entérico ou intrínseco, juntamente com o sistema nervoso central, nós temos a regulação de uma ampla gama de funções, e isso é extremamente importante. No tubo digestivo regula a secreção, regula a motilidade, regula o fechamento e abertura de esfíncteres, regula o sistema imunológico. Nos órgãos anexos, né, como fígado, pâncreas, tem regulação da secreção, regulação do metabolismo, regulação do sistema imunológico. Eu chamo atenção para esses dois porque é a linha de pesquisa que eu tenho feito no laboratório nos últimos 3, 4 anos, né? Justamente nesse sentido de regulação do metabolismo, regulação do sistema imunológico. Eu vou deixar um trabalho, o link para um trabalho aqui sobre isso, eu vou falar um pouco dele mais para frente, tá? Também está associado com respostas comportamentais, como a preferência alimentar. Então, assim, é extremamente importante para o sistema digestório esse tecido nervoso. Então, é um ponto que a gente não pode deixar passar em branco, tá? Por favor, deem atenção para isso, certo? Bom, mas não é só de sistema nervoso que o tubo digestório vive, né? Essas células neuroendócrinas, é interessante que elas medeiam essa relação com o sistema nervoso, elas fazem sinapse com fibras aferentes do nervo vago, por exemplo, mas elas também produzem hormônios. E esses hormônios podem atuar de forma parácrina, né? Estimulando as células na sua vizinhança, ou cair na circulação e estimular células em outros órgãos. Então, é muito importante que a gente saiba disso, e essas respostas hormonais estão envolvidas na regulação da secreção, regulação da motilidade, na regulação do metabolismo, na regulação do comportamento. Então, assim, tanto a resposta neural, os circuitos neurais, quanto os circuitos endócrinos, eles são importantes para a fisiologia gastrointestinal e eles atuam em sinergia, né? Ou seja, um iniciando e o outro reforçando a resposta, prolongando a resposta, enfim, é uma interação linda que nós vamos estudar, obviamente, à medida que nós formos estudando a fisiologia de cada um dos componentes do sistema digestório. Nós vamos fazer isso nas próximas aulas, tá bom? Do ponto de vista estrutural, o esôfago, né, ele é um órgão, aí nós temos um epitélio estratificado, pavimentoso, então a região da mucosa, da submucosa, região muscular, temos glândulas na submucosa e ele é um órgão importante para o deslocamento aboral do alimento. Aboral, gente, é da boca em direção ao ânus, tá? Ele é a origem de sinais muito importantes na região orofaríngea, né, do esôfago proximal, inibe aqui os neurônios da sede, dá a sensação de volume para o que você está bebendo,
Só que é interessante quando você bebe um líquido, por exemplo, e a sede some quase que automaticamente, é uma coisa transitória, tá? Por que que é transitório? Quando você bebe uma água, por exemplo, ou um suco, um refrigerante, você sente que a sede passou. Só que daí a pouco você sente sede de novo, dependendo do líquido que você bebe. Isso acontece porque quando você está bebendo o líquido e o esôfago percebe esse volume de líquido ingerido, você ativa neurônios associados a essa sensação de saciedade da sede. Só que esses neurônios deixam de estar ativos rapidamente, tá? A não ser que lá no trato gastrointestinal, lá no duodeno, você tenha uma alteração significativa na osmolaridade do local ali. E aí sim você vai ter uma ativação desses neurônios da sede prolongado. Então, essa sensação de saciedade da sede vai ser perdurada, né? Isso é muito, muito interessante. Mas você sabe como é que descobriram isso? Os caras, eles pegaram o animal, né? Tudo com comitê de ética, certo? E desviaram o fluxo do esôfago. Pegaram uma mangueirinha e deixaram o animal beber, mas só que essa água, esse líquido não chegava no trato gastrointestinal, só passava pelo esôfago e ia para um Becker depois, né? Que ele era desviado. Então eles viram que assim tinha essa ativação desses neurônios, a sede passava momentaneamente, mas logo em seguida o animal tinha a vontade de beber mais água, porque não havia essa resposta da osmolaridade que eu falei para vocês. Tá? Então é uma coisa muito interessante como é que essas descobertas são feitas em laboratório algumas vezes. Né? Bom, o estômago, né, ele tem várias regiões. A primeira que o alimento chega é a região da cárdia. E aqui você está vendo uma histologia, né? Olha para você ver como é que essa região do estômago que faz essas invaginações, que a gente chama de fosseta gástrica, olha como é que elas são rasas, né? Mas olha a abundância de células mucosas, né? Então é muito importante para a secreção de muco. As glândulas do estômago, que são tem esses ácidos, essas bolinhas aí, okay, aí embaixo, né, são pouco desenvolvidas, tem algumas células enteroendócrinas só. Aqui a função principal da carne é a produção de muco, para lubrificação, né, do bolo alimentar, quer dizer, ele acabou de chegar no estômago, precisa ser lubrificado para evitar esse atrito mecânico com a mucosa estomacal. Essa histologia é completamente diferente, por exemplo, no fundo ou na região do corpo, que eu tomei como exemplo, né? Onde a gente tem as glândulas gástricas extremamente desenvolvidas e as fossetas ainda rasas. Então você está vendo, essas invaginações são rasas, mas olha como é que as glândulas gástricas são extremamente bem desenvolvidas aqui, né? Olha o tamanho do epitélio comparando com a região da cárdea que nós acabamos de ver. E o que, que essas glândulas gástricas produzem? Bom, o H+ e cloreto, né, que a gente vê como HCl, secreção do pepsinogênio, que é a forma inativa da pepsina, que é uma enzima importante para a digestão de proteínas que acontece no estômago, secreção de muco, é óbvio, né, para proteção da mucosa gástrica contra essa acidez luminal. Nós vamos dar isso em detalhes na aula de fisiologia do estômago, certo? A secreção do fator intrínseco, que é um fator importantíssimo, é o único fator exclusivamente produzido no estômago e ele é importante para a secreção de vitamina B12. E também tem células enteroendócrinas que produzem estímulos não só associados a circuitos neurais, né, mas também hormônios que regulam, que orquestram a função do próprio estômago e em outros órgãos no tubo digestório. Beleza? Então, de maneira geral, essas funções estão envolvidas com a digestão. E essas são as células que nós encontramos nessas glândulas gástricas que nós acabamos de falar, né?
as células mucíparas aí no pescoço, aí na fosseta gástrica, produtoras de muco, a célula parietal, que a histologia está aí, ela é acidófila, tá? Então, corada pela eosina, fica com esse tom avermelhado, células produtoras de, secretoras, perdão, de H+ e cloreto, do HCl. As células principais, que são essas células basófilas, que o citoplasma é corado pela hematoxilina, então tem essa coloração mais arroxeada, né? E são células produtoras e secretoras do pepsinogênio, certo? Então, essas são as células da glândula gástrica, né? E a última região do estômago é o piloro. Olha para você ver aqui, que interessante, né? Como é que essas fossetas gástricas são longas, as glândulas não são tão bem desenvolvidas assim, as glândulas gástricas, e aqui a gente encontra muita célula enteroendócrina. A função principal do piloro é a produção de hormônios que irão orquestrar essa fisiologia do estômago, que nós vamos ver nas próximas aulas. Agora, veja bem, não é porque eu estou falando que a função principal da cardia, por exemplo, é produtora de muco, ou do corpo é produção de HCl, pepsinogênio e muco, e a do piloro de hormônio, que cada um não tenha essa produção também. Eu só estou falando em termos de função predominante em cada uma dessas regiões, tá? Não confundo, não é exclusividade, é predominância, beleza? Bom, a região intestinal, né, o intestino delgado, ele pode ser subdividido em 3 regiões. O duodeno, que ele é caracterizado por vilosidades longas, então a mucosa com vilosidades longas. Essas velocidades aumentam, né, até algumas vezes 5 a 10 vezes a área de contato dessas velocidades do duodeno com o lúmen, né? E uma outra característica importantíssima para o duodeno é a presença de glândulas na submucosa. A segunda região, posteriormente ao duodeno, é o jejuno, que também tem velocidades longas, aumentando essa superfície de contato, mas veja bem, aqui nós não temos glândulas da submucosa. Então você diferencia o duodeno do jejum pela presença de glândula na submucosa e velocidade longa, tá? Enquanto que o ilho, a porção mais final, né, do intestino delgado, tem umas velocidades bem curtas, também não tem glândula na submucosa, certo? E, obviamente, que o intestino delgado ele é o principal local de digestão e absorção de nutrientes. Tema da aula de fisiologia do intestino delgado. É um centro importantíssimo de regulação da fisiologia gastrointestinal, tanto pelos circuitos neurais quanto pelos circuitos endócrinos. E aqui sim é realmente um regente do sistema digestório, tá? E também um centro importantíssimo na região de defesa imunológica. Aqui no ilho, na imagem do ilho, você está vendo ali nessa porção mais aqui de baixo, né, um aglomerado ali, ó, que aquilo ali é a célula linfóide, tá? Aquilo ali é um aglomerado de células linfóides extremamente importantes também. Mas não é só esse aqui não, tá? Não é só essa função imunológica não. Ele tem célula aqui na mucosa, na muscular, em tudo quanto é canto, células do sistema imune e muitas células, tá? Bom, o intestino grosso, o epitélio, a mucosa não tem vilosidade. Então é a característica aqui. Se você colocar uma linha reta, você consegue traçar uma linha reta ali na região da mucosa. Agora, o que você está vendo aqui, ó, são as criptas, tá? Intestinais. Não tem vilosidade, mas tem cripta, certo? E é um órgão envolvido nessa absorção de água, eletrólito, na formação do bolo fecal, né? Então, esse é o intestino grosso. Já o pâncreas, aqui nosso interesse é o pâncreas exócrino, que é essa região formada pelos ácidos pancreáticos, já não uso nem falar mais. São os ácidos pancreáticos que são caracterizados pelas células acinárias que se dispõem concentricamente em torno de um lúmen, né? E a função principal aqui do pâncreas exócrino é a secreção de enzimas digestivas importantíssimas
para a fase luminal da digestão que acontece lá no duodeno, né? Essa secreção você pode encontrar com o nome de zimogênio, porque são enzimas inativas, nós vamos dar isso no momento pertinente, e também secreção de bicarbonato, que é importante para neutralizar a acidez do quimo que saiu do estômago, que é um ambiente bastante ácido. Tá? Aqui você está vendo um detalhe dos ácidos pancreáticos, né, que são essas células dispostas de forma concêntrica e produtoras de enzimas, que são proteínas, então você vê esse tanto de grânulo de secreção dentro delas, e os ductos intercalares, que são o sistema de ductos que levam essa secreção do pâncreas até o duodeno. Eles vão juntando, formam o ducto pancreático principal, e isso desemboca lá no duodeno. Beleza? Bom, finalmente a gente chega no fígado, né, que é um órgão também anexo muito importante para o trato gastrointestinal. Aqui você está vendo a estrutura geral do fígado. Perceba que esse fígado ele é dividido em lóbulos, né? A gente consegue dividir o fígado em lóbulo. Que cada, mais ou menos aqui, você consegue ver os vértices, né? O tecido conjuntivo ali está meio, não está bem delineado aqui, depende muito da espécie, mas esse é o famoso lóbulo hepático, né? Então a gente encontra aqui os hepatócitos, que são essas células que estão apontadas aqui, estão dispostos em cordões, né? Entre os cordões de hepatócitos nós temos os capilares do tipo sinusoide, que são capilares que permitem uma intensa troca entre o que está na circulação e o parênquima hepático, que é basicamente composto pelos cordões de hepatócito, né? E esses hepatócitos podem ser divididos em zonas. Vai depender, então, da relação desses hepatócitos com a veia central e o espaço pórtico que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas não é só essa regionalização, não é só preciosismo de morfologia, não. Esses hepatócitos são diferentes, tá? Eles expressam enzimas diferentes, eles têm função diferente, eles respondem diferentemente a estímulos. Então, por exemplo, o hepatócito zona 3, ele é muito envolvido na metabolização de drogas, por exemplo, de algumas drogas. Então, eles são funcionalmente diferentes, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem aí a veia central e essa tríade portal, que é o TP, né? Então, o sangue, ele o fluxo sanguíneo ele é da tríade portal, que tem o ramo da veia porta e o ramo da artéria hepática, né, que formam esses sinusoides hepáticos, da tríade portal para veia central. Esse é o fluxo sanguíneo, tá? E o hepatócito produz a bile. E o fluxo biliar ele acontece no sentido oposto. Ele vai em direção à tríade portal, porque a gente falou de ramo da veia porta, ramo da artéria hepática, e nós temos os ductos biliares, que é o terceiro componente da tríade que você vê aqui. Ó. Então esse é um aumento, maior aumento desse espaço porta, mostrando o ramo da veia porta, que é o VP, né, veia porta, o ramo da artéria hepática, AH, e o ducto biliar, né, que transporta a bile para a vesícula biliar. Então, qual que é a função do fígado? Gente, falar da função do fígado aqui até um serviço que não dá para fazer em um curso, porque são centenas de funções. Mas para a fisiologia gastrointestinal, a gente pode resumir, né, em produção da bile, que é armazenada na vesícula biliar, nas espécies que têm vesícula biliar, função de metabolismo e função de defesa, uma função importantíssima, né? Eu falei que eu ia comentar um pouquinho sobre o trabalho que nós desenvolvemos no laboratório, eu vou deixar o link desse trabalho aqui. A gente mostrou que a estimulação daqueles circuitos, né, neurais, um circuito neural mediado pelo nervo vago, a gente mostrou que a estimulação desse circuito ele aumenta a capacidade de macrófagos residentes no fígado, as células de Kupffer, de fagocitar a bactéria. Então, quando você tem, por exemplo, uma translocação bacteriana maciça para o organismo, vindo do trato gastrointestinal, isso tudo cai na circulação porta-hepática, chega no fígado e essas células de Kupffer elas são capazes de remover
essas bactérias com maior eficiência quando o animal tem estimulado o nervo vago, tá? E, por exemplo, esse nervo pode ser estimulado durante o ciclo alimentar. Então isso pode acontecer fisiologicamente. Nós também temos mostrado que esse circuito neural é importante para a regulação do metabolismo do órgão, não só do fígado, mas também do intestino, tá? Mas depois a gente pode falar um pouco sobre as pesquisas que minha equipe vem desenvolvendo no laboratório, beleza? Então, essa é uma função de metabólica de defesa importante. Então, gente, essa era uma aula para apresentar os componentes do sistema digestório, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas, com certeza, nós vamos estudar a fisiologia de cada um desses componentes, então nós não vamos voltar na estrutura de uma maneira tão detalhada, tá? Se você achou que gostou da aula, achou que ela te ajudou, compartilhe com um colega, porque você pode ajudar esse colega também, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma consideração, faça aqui, deixe os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais, onde eu posto sempre essa questão da pesquisa, não só do meu grupo, mas de grupos de colegas e de grupos internacionais, tá bom? Então é isso aí, como diria o Exterminador do Futuro, eu voltarei. I'll be back. Hasta la vista, baby.